Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, é motivo de muita alegria para mim, depois de algum tempo, sem poder ou sem lançar ou colocar um vídeo na plataforma, no Facebook ou no YouTube, devido ao problema que tive com o meu telefone, mas prove a Deus nos dar um telefone e hoje nós estamos aqui voltando a fazer vídeos, um conteúdo da palavra de Deus espiritual para você, para toda a sua família, para que vocês possam viver, possam sentir o poder de Deus e viver uma vida espiritual para com Deus, para que esta mensagem possa ser uma mensagem de fortalecimento à sua fé em Deus. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Deus vai falar fortemente conosco aqui neste dia. A palavra do Senhor está escrita assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu, Jeremias, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazê-lo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu, o Senhor, me arrependerei do mal que pensava fazê-la contra ela. Amém. Louvado, engrandecido, reverenciado, glorificado é o nome do Senhor, o nosso Deus. A Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois a sua palavra é viva e eficaz. Esta palavra, ela tem poder de penetração tão forte que funciona como uma espada de dois gumes. Ela é tão penetrante e tão profunda que ela vai na divisão do homem,
entre o espírito e a alma, entre juntas e medula, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra que é vida, esta palavra que nela não temos dúvida, ela é 100% verdade para aqueles que a ouvem. Esta palavra tem poder de nos tornar novamente ao caminho, e esta palavra ainda tem poder de nos dar vida e vida com abundância. Esta palavra que se torna lâmpada para os nossos pés e luz para iluminar os nossos caminhos. Esta é a palavra do Senhor, que aqueles que a ouvem e aqueles que abrem o seu coração recebem dela a verdadeira salvação. Pois, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos será libertos através da palavra de Deus. Amados, vocês sabem que nós que lemos a Bíblia Sagrada, sabemos que a palavra de Deus se revela para nós por 3 linguagens. Quantas linguagens? 3. A palavra do Senhor, ao qual nós temos em nossa mão como regra de fé, o Senhor fala por 3 linguagens. A primeira linguagem que o Senhor fala-nos é quando Ele fala na linguagem literal. O que é falar na linguagem literal? É quando o Senhor, Ele resolve falar com você face a face. Como assim, evangelista? Como assim o Senhor nos dias atuais fala comigo face a face? Pois a Bíblia diz que no livro de Números, no capítulo de número 12, a Bíblia diz que Arão e Miriam estão discutindo a respeito do chamado de Moisés, pois surgiu uma dúvida em seus corações para que certamente as palavras que Moisés havia recebido eram palavras do Deus de Israel, se o chamado dele era verdadeiro, pois a Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e viu que o coração de Arão e o coração de Miriam estavam perturbados. E a Bíblia diz que então o Senhor pegou a sua carruagem, desceu na coluna de nuvem e disse: Arão, Miriam, Moisés, sai para fora da tenda, porque eu quero revelar a vocês a minha palavra. A Bíblia diz em Números capítulo 12, que quando eles saíram para fora da tenda, a voz como voz de trovão, no meio da brisa da coluna, dizia: se tem homens na terra, eu falo com eles por intermédio dos meus profetas, revelo a eles sonhos e por meio de visão. Mas com meu servo Moisés não é assim. Com Moisés, quando eu quero falar com ele, eu não envio anjo, eu não envio querubim, eu não envio serafim, eu não envio o arcanjo,
quando eu quero falar com o meu servo Moisés, eu pego a minha carruagem, desço no meio da nuvem e coloco o meu rosto no rosto dele e converso com ele cara a cara, através daquilo que eu falo com ele, as minhas palavras, e ele ouve o que eu quero lhes falar. A Bíblia diz que Moisés foi o profeta que Deus falava com ele face a face. Evangelista, nos dias atuais, o Senhor ainda fala conosco, sem ser por meio de profetas, Ele mesmo, sim. É quando você pega a Bíblia, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho e começa a clamar. E quando você abre a Bíblia, o Espírito do Senhor desce como numa coluna, numa brisa suave, e fala contigo cara a cara, dizendo a sua vontade, o porquê da sua existência e o por causa do seu chamado. Quando você abre a Bíblia e você ler as palavras, o Senhor está falando com você cara a cara. Não mudou. Quem muda somos nós, pois Ele disse na palavra: buscar-me-eis e me acharei quando buscares de todo o vosso coração. Quando tu me buscares de todo o vosso coração, então ouvirás as minhas palavras. Aleluia! E as palavras do Senhor são palavras de perdão. As palavras do Senhor são palavras de misericórdia, e nela nós encontramos base para a verdade em nossa vida, em nossa caminhada. Aleluia! Aleluia! É por intermédio desta palavra. A Bíblia diz que em Deuteronômio 34, Deus chamou Moisés com 120 anos e disse para Moisés: Moisés, sobe ao Monte Tabor. Quando aqui tu chegar no Monte Tabor, aqui no Monte Pisa, eu então revelarei a você tudo aquilo que você colocou em seu coração. A Bíblia diz que ele subiu ao monte. Deus abriu as campinas do Jordão para ele contemplar toda a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele foi ver aquela terra, e quando ele ver aquela terra, o Senhor brada dizendo: Moisés, não passa daqui para lá, porque você não entrará nesta terra. Essa terra, Moisés, é física, mas a terra verdadeira que mana leite e mel fica aqui em cima, Moisés. Fica mais alto do que você pensa, porque os seus pensamentos, Moisés, não se igualam aos meus pensamentos. A tua vontade não se iguala à minha vontade, porque com quem eu converso cara a cara, não tem como ser igual. A Bíblia diz que em Êxodo 34, que Moisés quebrou as tábuas da lei, a lei de Deus, e se irou, porque quando ele desceu do monte com a lei do Senhor, ele viu aqui embaixo que o povo estava fazendo festa, idolatrando um bezerro de ouro. Deus sentenciou aquele povo, Deus matou os idólatras e disse para Moisés: Moisés, sobe aqui para o monte, lavra-te 2 tábuas, com a mesma medida, com a mesma espessura,
Mas, Senhor, eu quebrei na ira. Moisés, lavra as tábuas, trabalhe elas com a mesma medida. Por quê, Senhor? Porque eu escreverei novamente sobre as tábuas todas as palavras que havia escrito na primeira. Não vou acrescentar e nem vou tirar. Todas as promessas que fiz, voltarei a escrever. Por quê? Porque você conversa comigo face a face. Esta é a primeira linguagem que Deus usa para nos revelar a tua palavra. A segunda linguagem que Deus usa na Bíblia para falar com os seus escolhidos, para falar com os seus profetas, é por intermédio de símbolos que nós podemos aplicar em nossa vida. Mas não é qualquer símbolo, irmão. São símbolos que se referem à glória, o poder, a honra do Todo-Poderoso Deus. Não é qualquer símbolo. São símbolos que revelam o reino de Deus em nossas vidas. Como assim, evangelista? A Bíblia diz que Deus havia dado algo surpreendente para o seu povo. Deus disse para Moisés: Moisés, sobe ao monte, porque vou lhe abrir o céu. Você vai contemplar o que eu quero que você faça na terra, uma réplica. A Bíblia diz que Moisés ficou atônito com tamanha grandeza e dimensão de detalhe que ele estava vendo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo sagrado aonde a presença de Deus descia em meio aos querubins no Santo dos Santos. Essa arca tinha um lugar específico. Este símbolo não ficava em qualquer lugar. Este símbolo ficava no lugar certo, no centro do Santo dos Santos. Porque quem olhasse da direita, via a arca. Quem olhasse da esquerda, via a arca. Quem viesse de trás, via a arca. Quem fosse de frente, via a arca. Mas esta arca só poderia ser vista pelo sacerdote, porque o sacerdote colocava sobre ti a túnica santificada, colocava sobre o seu pescoço a autoridade em símbolo de uma corda, para quando o Senhor descesse no Santo dos Santos e olhasse, viria que ele tinha autoridade para entrar naquele lugar. Ou seja, quando nós podemos aplicar este símbolo em minha vida, é que não posso entrar dentro do Santo dos Santos de qualquer maneira. Não posso assumir de qualquer jeito um púlpito para falar a palavra de Deus. Eu não posso entrar dentro dos santos sem a autoridade que o Senhor me confiou. Ou seja, este símbolo nós podemos aplicar em nossa vida. Como assim, evangelista? Hoje você não tem a arca, porque a arca foi levada aos céus. Uns dizem que ela está na Etiópia, outros dizem que ela está enterrada debaixo da mesquita de Alá. Enfim, não importa onde ela está, importa é a representação dela na minha vida. Hoje eu não vejo a arca, hoje eu não toco na arca, hoje eu sou a arca. Quando eu entro dentro do templo, eu entro para ver a glória de Deus descer sobre a arca. Eu vejo a glória do Senhor se manifestar sobre a arca.
E quando ela se manifestava, duas coisas aconteciam. Primeiro, Deus apagava todas as transgressões. Segundo, Deus apagava todos os pecados, eram perdoados. Aleluia! Este símbolo se aplica a mim e a você. Por quê? Porque hoje nós somos a arca de Deus. Nós somos a morada da sua essência. Quando nós estamos no Santo do Santo, Ele desce através do teu Espírito, nos reveste através do teu Espírito, e os nossos pecados, as nossas transgressões são apagadas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo símbolo do reino de Deus que nós podemos aplicar em nossa vida é quando o Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 2, através da unção que estava sobre a vida do apóstolo João, ele dizia: olha, o Senhor, o nosso Deus, é aquele que passeia entre os 7 castiçais, que representam os 7 Espíritos de Deus. Ele é aquele que conhece no meio das 7 estrelas, que também representa o reino de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, o general de guerra, é aquele que passeia entre os 7 castiçais, e sobre ele está os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos que têm poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando Isaías, no capítulo 11, no verso 2, ele vai revelar àquele povo os 7 Espíritos de Deus. O primeiro Espírito que ele se revela está no verso de número 2, quando ele diz que o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O segundo Espírito é o Espírito da sabedoria. O terceiro Espírito é o Espírito da inteligência. O quarto Espírito é o Espírito do conselho. O quinto Espírito é o Espírito de fortaleza. O sexto Espírito é o Espírito do conhecimento. E o sétimo Espírito é o sétimo Espírito, representa o temor. Esses 7 Espíritos são os 7 Espíritos de Deus, pois a Bíblia diz que ele foi, Jesus Cristo, estava sobre ele esses 7 Espíritos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, quando ele batizado ali por João no Jordão. A Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito desceu. O primeiro Espírito está com o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que repousou sobre ele como uma forma corpórica. A Bíblia também diz que o meu Senhor Jesus, ele crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Aleluia! O terceiro Espírito era que sobre a vida de Jesus ele tinha inteligência para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele era inteligente para notar sobre o mundo espiritual naquele momento. Como servo, ele aconselhava através da palavra, ele fortalecia o que estava fraco, que estava doente, os que estavam sobrecarregados. Ele dizia: ei, doença, sai, enfermidade, sai, e sejam fortalecidos. Aleluia! E o sétimo Espírito
que eu já falei da sabedoria e da consciência, é que também ele tinha o espírito de temor. Pois a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. Lá está escrito, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não quis se igualar igual a Deus. Era algo que ele deveria deixar, deveria deixar passar. E a Bíblia diz que ele não quis ser igual, na forma se tornando semelhante aos homens, e na forma de homem se humilhou a ser servo fiel até a morte de cruz, aonde o seu Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda a língua confesse que ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele tinha o temor, a Bíblia diz que ele tinha obediência ao Pai, a Bíblia diz que ele tinha obediência a Deus, e nós podemos aplicar em nossa vida o símbolo e os 7 castiçais. Como assim? Porque o 7 Espírito de Deus está sobre a minha vida e a sua vida. Sobre a sua vida há o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pois ele disse no livro do profeta Isaías, pois o Espírito do Senhor me ungiu para pregar aos pobres. Aleluia! Sobre a sua vida existe o espírito de sabedoria, pois o Senhor deu sabedoria a Salomão para ele entrar e sair do seu reino e conduzir o seu povo. A Bíblia diz que você tem o espírito da inteligência, a Bíblia diz que você tem o espírito de conselho, pois a Bíblia diz que eu e você temos que amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia! Você tem o espírito de fortaleza, pois a Bíblia diz que quando está fraco, Paulo dizia, eu me sinto fraco, eu estou caído, Paulo, só minha graça te basta, pois o meu espírito te fortalece na sua fraqueza. Ah, meu filho, sobre a sua vida tem o espírito da consciência, porque quem serve a Deus, a sua mente está voltada para Deus, e ainda você tem temor no seu coração, porque senão não estava de frente a esta mensagem para ouvir a voz de Deus. Este é a segunda forma que Deus usa para falar conosco por intermédio da sua palavra. E a terceira é quando o Senhor usa de forma figurada. Ele pega o que é físico e transfigura para o espiritual, para que eu e você possamos aplicar em nossa vida. Quem nunca ouviu falar da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que adormeceram? 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Quando o noivo veio, as 5 que tinha foram embora. Isso significa arrebatamento da igreja. Deus está usando o físico para nos mostrar o espiritual. Quando Deus fala-nos conosco através, por forma de figura, ele vai revelar a palavra do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Algo figuro, terreno, que Deus vai transferir por espiritual. Pois um pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo resolveu pedir a herança do pai, saiu da casa do pai e foi em direção ao mundo para conhecer. Ali, gastando toda a sua herança, chegou no seu último estágio, chegou no seu último momento, ao desejar comer das comidas dos porcos, desejou comer lavagem, resolveu comer o que era impuro. A Bíblia diz que ele
chegou no seu último estágio e olhou para cima. Quando ele olhou para cima, ele se lembrou, diz a Bíblia, da casa do pai. Pois ele mesmo disse: na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor. Na casa do meu pai até os jornaleiros se vestem bem. Pois agora eu lembrei, vou voltar para a casa do pai, porque na casa do pai eu tinha do bom e do melhor. Eu sei que eu perdi o anel, a aliança. Eu sei que eu perdi a vestimenta, porque agora está rasgada. Eu sei que eu perdi a sandália, porque me encontro descalço. Mas então eu vou voltar para a casa do pai. E quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, faça de mim como um dos trabalhadores da tua casa. Aleluia. A Bíblia diz que o pai veio em direção ao filho com os braços abertos, e a primeira coisa que o pai nota é a fala do filho de arrependimento. Ei, Deus está falando com você: se arrependa, porque você já enxergou a casa de Deus, você já se lembrou de quando você estava e aonde você está agora. Volta, meu filho, porque quando você voltar, o Senhor está de braços abertos te esperando. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, oh glória, que então a palavra de Deus nos diz que o filho confessa para o pai, confessando para o pai percebe que na mão dele já não tem mais o anel. Ele olha para o teu servo e diz: vai pegar o anel e coloca no dedo do meu filho. E este menino está com as vestes rasgada, então agora vai lá, meu servo, pega uma roupa, uma túnica, vai lá e pega para ele novinha e reveste ele com essa túnica. Perceba que ele está descalço, então pegue, meu filho, aleluia, a melhor sandália e põe agora no pé. Por quê? Porque o que estava perdido foi achado, e o que estava morto ressuscitou. Como assim? Ei, você estava perdido até hoje, você estava dado como morto até hoje, mas o Senhor te achou, colocando sobre você um anel, está colocando sobre você, aleluia, para que você entenda que você ainda é filho, e como filho, você tem herança, e como herança você é príncipe, e príncipe não anda sem anel, príncipe não anda sem a capa, príncipe não anda sem sandália. Príncipe tem que ser referência, príncipe tem que ser chamado como príncipe, tem que andar e as pessoas olhar, lá vai lá o Filho de Deus, está passando o Filho de Deus, está passando a mulher de Deus. Por quê? Porque príncipe não anda sem anel, príncipe não anda sem a vestimenta adequada, e príncipe não anda descalço, príncipe anda com a sandália da humildade, do evangelho da paz. Oh, aleluia! Quem nunca viu a parábola, oh, glória a Deus, dos 5 talentos que o servo infiel enterrou, e os outros negociaram. Evangelista, por que você está falando isso se você leu no livro do profeta Jeremias? Porque a Bíblia, irmão, está usando de uma forma figurada no capítulo 18 de Jeremias para ensinar a mim e a você uma lição.
qual a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jeremias num momento de caos, num momento de dificuldade que Israel estava se enfrentando, porque Israel havia perdido, Israel havia entrado em um conflito muito grande, porque Deus havia levantado a Babilônia, Nabucodonosor. E a Bíblia diz lá no livro de Daniel, no seu capítulo 1, que Deus invadiu a Babilônia Deus levantou a Babilônia para invadir Judá pela primeira vez. E quando ele invadiu Judá pela primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro da casa do Senhor, arrancar os ouros, arrancar o brilho, arrancar os utensílios sagrados e levar para a Babilônia. Por quê? Porque a primeira ordem que Deus deu ao seu povo, permitiu que o seu povo fosse escravizado, é porque aonde eles tinham a referência do Espírito, o Espírito já não estava mais com eles. A Bíblia diz que neste dia, o rei Joaquim, toda a sua comitiva, dentre eles algum da realeza de sangue real, homens formosos, jovens, sarados, jovens formosos, que como Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidinego, foram levados cativos. A primeira leva, Deus deixou que a presença de Deus fosse levada embora. A segunda vez que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, ele vai arrebentar com os muros, proteção. Já não tinha mais a presença e agora também já não tem mais a proteção. Pois a Bíblia diz que os muros e os portões que cercavam Judá foram arrancados e queimados, virando pó e cinza. Acabou a proteção. Então já não tem mais a presença, já não tem mais a proteção, e a Bíblia diz que agora chegou a sentença. A Bíblia diz que a sentença chegou. E qual foi a sentença? A sentença é essa, que Judá se tornaria ruína. Não haveria mais louvor, não haveria mais adoração, não haveria mais sacrifício nem palavra. O que nós ouvimos é o que? Choro, lamentação, fumaça, enxofre, sangue. Mas não tem mais adoração, não tem mais a presença, não tem mais. Agora o Senhor, nesse momento de caos, Ele vai levantar um homem chamado Jeremias, e vai dizer para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Jeremias, antes mesmo da sua existência, eu já te conhecia. Como assim, evangelista? É só você ler o livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, aonde ali Paulo relata que o Senhor nos elegeu nele primeiro, antes da fundação do mundo. Ou seja, aleluia, Deus está mandando te dizer que é nesse momento de caos que nós estamos vivendo que Ele te chamou. Ele te chamou quando ainda você era um objeto informe, quando você ainda só era um líquido, quando você ainda era imperfeito. O Senhor olhou para dentro da sua casa e viu para dentro da sua mãe e disse: daí vai gerar o profeta, daí vai gerar o profeta, daí vai gerar o profeta. Assim aconteceu com Jeremias. Jeremias foi gerado, e antes que Jeremias saísse, Deus fez duas coisas com ele. Primeiro, encheu ele do Espírito, santificou ele, separou ele e lhe deu ele como profeta para as nações. Aleluia. Ei, querido, olha o que Deus está mandando te dizer, que você foi separado.
Você foi santificado, você foi escolhido, separado como profeta. Deus te chamou, meu filho, não para ficar sentado na cadeira. Deus te chamou não para você ficar prostrado. Deus te chamou para ser uma tocha. Deus te chamou para ser um leão. Deus te chamou para você conquistar. Deus te chamou para você se erguer, meu filho. Então se erga. A promessa que Deus fez para ele foi essa. Aí, como muitos vão falar, coitado evangelista, você está jogando conversa fora, você está falando besteira. Porque eu nasci, a minha vida não mudou, sabe por quê? Porque quem sabe você não está falando como Jeremias. Eu ainda sou uma criança, eu ainda não consigo falar, eu ainda não consigo me expressar, eu ainda não consigo dizer, eu ainda não consigo fazer, porque o medo está tomando conta de mim, o medo está tomando conta de mim. Aí vem o Senhor aqui, através desse profeta aqui, falar a você, apontar o dedo para você e dizer: filho, não diga que você ainda é uma criança, não diga que você ainda não sabe falar, não diga que você ainda é pequeno, não diga que você ainda não vai conseguir alcançar a sua meta, porque assim diz o Senhor. Não diz que você é uma criança, porque aonde quer que ira, eu, o Senhor, te mandarei. Meu filho, você vai fazer a minha vontade. Meu filho, você vai fazer aquilo que eu te designei. O que você me designou, eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Se você for para a direita, eu lá estarei. Se você for para a esquerda, eu também estarei lá. Se você subir, lá eu também estarei. Se você descer, também vai me achar, porque eu sou aquele que estou à direita, eu sou aquele que estou à esquerda, eu estou aquele que estou em cima, e eu também sou aquele que estou embaixo. Aonde você me achar, aonde você for, você vai me achar, meu filho. Não temas, por quê? Porque eu, Senhor, sou contigo. Não temas, porque eu sou o Senhor, que livro você do mal. Oh, glória! A Bíblia está falando para mim e para você, meu amado, que Deus chamou Jeremias num momento de caos. Jeremias tentou dar desculpa, aí o Senhor falou: vou acabar com esse negócio agora. O que o Senhor vai fazer? Jeremias, abre a boca. Como assim? Eu não sei falar, abre a boca. Eu não sei louvar, abre a boca. Eu não sei orar, abre a boca. Eu não sei glorificar, abre a boca. Por quê? Porque hoje, Jeremias, eu ponho sobre sobre a sua boca, toco ela hoje e coloco dentro de você as minhas palavras. Quando você cantar, cantará somente para mim. Quando você orar, a sua oração subirá até o meu trono. Quando você profetizar, eu estarei pronto para realizar os seus sonhos, Jeremias. Quem vai tomar conta agora sou eu, porque o que está aí dentro te motiva. O que? A fé, meu filho. Porque não chamo ninguém sem fé, porque a fé, meu filho, é o firme fundamento daquilo que você ainda não viu, mas você espera, você espera, você espera, você espera. Oh, glória! Decanta ela mandácia. Depois que ele ouve tudo isso do Senhor, a palavra do Senhor volta a ele dizendo: Jeremias, agora que eu coloquei as minhas palavras dentro de você de novo, agora que eu te dei ânimo, Jeremias, pois não, vou te mostrar a visão de quem serve a Deus. Como assim? Vou te mostrar agora, vou abrir aí. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. A Bíblia diz que a vara de amendoeira significa autoridade, e amendoeira, raiz. Oh, aleluia! Em que você vê? Eu vejo uma
de amendoeira. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e disse: viu que a minha palavra já começou a ver certo, que a minha palavra que eu coloquei já começou a julgar bem. Pois não, Senhor, sabe o que eu estou te dizendo? Que eu sou o Senhor e sou aquele que velo sobre a minha palavra, Jeremias, para cumpri-la. Oh, decanta nabe alabandácia. A minha palavra não é mentira. A minha palavra não é como cuspe. A minha palavra, ela é como uma semente. Aonde ela cai, brota. Aonde ela cai, surge. Como assim? Se ela cair num coração endurecido, ela tem poder de quebrantar este coração. Se ela cair numa terra seca, ela tem poder de germinar frutos. Oh, aleluia! Porque eu sou o Senhor para cumprir e zelar pelaquilo que eu estou te falando, Jeremias. Então agora, Jeremias, pois não, Senhor, vem comigo. Então agora eu vou pregar, tá, irmão? Aperte o cinto. Vem comigo, Jeremias. Pois não, Senhor. Levanta-te. Porque tudo que eu te entreguei não foi para você ficar prostrado. Levanta-te. Pois não, Senhor, quando eu levantar, o que vai acontecer? Quando você levantar, eu vou te conduzir. Para onde? Para a casa do oleiro. Oh, aleluia! Levanta-te e vai à casa do oleiro. Para quê, Senhor? Para que ali você ouça, você ouve as minhas palavras que farei os ouvir. Desce, levanta-te e agora desce em direção à casa do oleiro. Evangelista, o que o Senhor está dizendo para mim? Fica de pé, meu filho. Fica de pé. Deus está te colocando de pé. Deus está te devolvendo hoje o seu ministério. Deus está te devolvendo hoje a sua chamada. E a sua chamada é para derrubar, destruir, arrancar. A tua chamada, Deus está te dando, meu filho, para você destruir, derribar, arrancar. O que? Você tem que destruir o mal que está sobre a sua casa. Deus te chamou para você arrancar do seu coração essa angústia, essa depressão. Deus te chamou para você destruir todo o laço do inimigo, toda flecha infamável contra ti, toda arma forjada contra ti não prosperará, porque o Senhor seu Deus está te chamando hoje para você ficar de pé. E desce à casa do oleiro. O que é a casa do oleiro? A igreja. Vai para o quartel, meu filho. Vai para o quartel se revestir, para você ouvir Deus falar contigo. Decanta nabe alabandácia. E quando eu chegar lá no quartel, e quando eu chegar na igreja, e quando eu chegar na casa do oleiro, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, descer. Se humilhar. Por que se humilhar? Porque quando você humilha, você vai começar a ver que o olheiro está fazendo a obra sobre a roda.
Por isso, quando você chegar na casa do olheiro, desce, porque de tupete em pé, você não vai ver nada. Com o nariz empinado, você não vai conseguir ver nada. E a Bíblia está mandando te dizer, desce. Quando você descer, você vai começar a ver que o olheiro já está trabalhando sobre a obra. Decantanábia. A obra. E o que é a obra? A Bíblia diz que a obra está sobre uma roda. Roda significa eternidade. Deus é o Deus que é Deus de eternidade em eternidade. E o que Deus está falando com ele é o seguinte: agora que você desceu, e agora que você observou, depois que você se humilhou, você está vendo que eu já estou trabalhando desde a eternidade para a eternidade, de geração em geração, meu filho. Eu não comecei a trabalhar na sua vida agora. Eu não comecei a fazer agora na sua vida. Eu comecei a trabalhar muito tempo antes na sua vida. Porque roda significa início, algo que não tem início e algo que também não tem fim. Mas e no meio? A presença de Deus. Pois vós sois a minha imagem e a minha semelhança. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai prestar atenção. Ele vai ver que Deus está trabalhando. Ele vai ver que o olheiro está trabalhando. Mas ele vai perceber que o vaso que o olheiro está trabalhando se quebrou. Ele vai perceber que o vaso se quebrou. 3 coisas que quebram o vaso. A primeira é quando o fogo é muito forte sobre o vaso. A segunda é quando o vaso está podre. É quando o barro está podre. E a terceira é quando falta dentro do vaso algo que o refresca. Ou seja, para moldar um vaso sobre a roda, alguns precisam de fogo, outros precisam de um barro bom e outros precisam de água. Fogo, barro e água, trazendo para mim e para você, fogo, espírito, barro, espírito, água, espírito. Para quê? Para que o olheiro, após o vaso estragado, quebrado, na mão do olheiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou, ele possa refazer, cheio do Espírito, conforme o olheiro desejava fazer. O vaso era podre, não suportava o calor, e tampouco não tinha água. Mas aí depois que o vaso me quebrou, que eu me quebrei, que eu deixei o olheiro trabalhar sobre mim, ele passou a fazer o vaso. Primeira coisa, fogo, unção. Segunda coisa, barro, palavra.
Terceira coisa, água, Espírito. E quando ele passou a fazer segundo a sua vontade, perceba o que ele vai dizer. Então, novamente, que o Senhor viu que ele havia feito o vaso segundo a sua vontade, ele perguntou: olha para o olheiro, olha para Deus, irmão, e vê se Deus não tem condição de fazer de você um vaso como o olheiro estava fazendo sobre a roda. Olha para a sua vida e vê se Deus não tem condição de te levantar como profeta. Vê a sua vida e vê se Deus não tem condição de te dar uma voz como cantor. Olha para a sua vida e vê se Deus não tem condição de fazer de você um pastor, um apóstolo, um missionário. Ei, irmão, quem está trabalhando é Deus e Ele é o Deus das causas impossíveis. O que parece para você não ser nada, para Deus é muito, porque na mão de Deus o pouco se torna muito. Então para de ficar olhando para você e dizer: não vou conseguir, não vou chegar, não vou alcançar. Ei, covarde! Deus te levantou como profeta, Deus te chamou como pastor, Deus te chamou como evangelista, Deus te chamou como intercessor, Deus te chamou como ministro de louvor, Deus te chamou como orquestrista, Deus te chamou como violista, Deus te chamou como tecladista, Deus te chamou como baterista. Então não tenha medo, exerça aquilo que o Senhor fez, mas entenda que quem tem poder para fazer é Ele, quem tem poder para realizar é Ele. Homem não realiza sonho, quem realiza sonho é Deus. Homem não projeta outro, quem projeta é Deus. Para com esse medo. Aleluia. A casa de Israel está uma bagunça, sim, mas Deus te chamou, foi para este templo, foi para este momento, Jeremias. Você tem que ficar de pé, rapaz. Deus tem uma história, Deus tem um livro escrito ao seu respeito. Deus te fez novo segundo a sua vontade, pois a vontade de Deus é perfeita e agradável. Olha o que o Senhor vai dizer para ele, Jeremias: não posso eu, o Senhor, fazer como esse olheiro está fazendo em vós? Eu, Senhor, não poderei fazer como esse olheiro, ó casa de Israel. Você se esqueceu quem você era, e o Senhor está te lembrando nessa noite, através da palavra de Deus, para te dizer quem você é. Você é profeta, você é profeta, você é profetiza, você é um cantor, você é um levita, você é um adorador. Então, meu filho, deixa Deus trabalhar, porque você é o novo Israel de Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Porque através de você, vou concluir, irmão, através de você, o Senhor está dizendo: se tal nação, se no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual eu, o Senhor, falar, consertar, se converter do mal, eu também, o Senhor,
me arrependerei do mal que pensava fazê-la. Traduzindo para encerrar, é através de você, é através da sua casa, é através do seu ministério, é através da sua chamada que Deus vai mudar a história da sua rua, a história da sua casa, a história do seu bairro, a história da sua cidade, a história do seu estado, a história do seu país. É através de você, Jeremias. Entendeu a mensagem, Jeremias? Entendi, Senhor. Então agora, Jeremias, pois não, Senhor, depois que você arrancar, depois que você derribar e depois que você destruir, e quando a nação se voltar, a primeira coisa, edificar. Tenha firmeza, seja constante, seja firme e plante o quê? O amor da palavra de Deus. Pregue o amor da palavra de Deus. Se você arrancou, se você derribou, se você destruiu o mal que estava sobre o lugar aonde você está, então agora você edifica este lugar pelo nome de Jesus. Edifica esse lugar pela palavra de Deus. Edifica esse lugar pelo ministério que Deus te confiou. E a segunda, plante o amor, plante a verdade, plante a justiça, porque no último dia o justo juiz te entregará a coroa da justiça. Não só a você, mas todos aqueles que creem em sua palavra e na sua vinda. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido e que Deus seja reverenciado. Amém? Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Fica de pé, Jeremias. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, por esta oportunidade. E abençoe, Senhor, todos aqueles que ouviram esta mensagem e tiveram paciência, ó Pai, para ouvi-la. Então, Senhor, renova, batiza, transforma, exalta. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.